Os famosos gatilhos mentais são uma farsa? Estão tentando te vender uma mentira para arrancar dinheiro do seu bolso? Vamos ver o que a neurociência tem a dizer sobre o assunto. Meu nome é Guilherme Catarina, eu sou pesquisador aqui no Ventralis e antes da gente entrar no nosso assunto, eu quero trazer um recado rapidão. Se você quer aprender neuromarketing na prática, em um curso rápido e objetivo, conheça o Neuromarketing Starter. Nós criamos aqui um curso de 10 aulas com uma média de duração de 20 minutos cada aula, onde você vai aprender os principais conceitos de neurociência aplicada ao marketing para aplicar no seu negócio ou na empresa que você trabalha. Esse curso, ele é para ser mais prático, mais objetivo. Se você tem a intenção de se aprofundar na neurociência aplicada ao marketing, no comportamento de consumo, se você quer realmente expandir o seu conhecimento na pesquisa e na análise, eu sugiro que você busque uma especialização. Foi assim que eu aprendi e é assim que você também pode aprender. Agora, se você ainda não tem uma graduação, ou se você quer dar o primeiro passo para ver se é isso mesmo que você quer, conheça o Neuromarketing Starter, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tanto se você quer dar esse primeiro passo para ver se realmente é o que você quer, quanto se você quer pegar esse conhecimento e já aplicar no seu negócio. Clica aqui embaixo no link da descrição que você vai para a página do nosso curso, tá bom? Dado o nosso recado, vamos ao assunto de hoje. Os gatilhos mentais, eles são uma mentira, são uma falácia criada pelos gurus ou eles realmente surtem algum efeito no comportamento do consumidor? Para a gente entender se isso é verdade ou se isso é uma falcatrua, primeiro a gente precisa entender como que o cérebro processa informações. Eu fiz um vídeo esses dias, que vai estar em algum lugar por aqui, e eu sugiro que você veja esse vídeo para entender exatamente do que a gente está falando aqui. Mas, resumidamente, o nosso cérebro ele processa informações de duas formas: de forma rápida e intuitiva e de forma devagar e analítica. Por que o nosso cérebro tem essa divisão? Porque ele gasta muita energia. Então, a maioria, a grande maioria, na verdade, de todas as decisões e informações que a gente processa é de forma rápida e intuitiva. A forma mais analítica é pouco usada pelo nosso cérebro. Aí a gente começa a entrar no campo dos tais gatilhos mentais. Eu quero explicar para vocês um pouco da minha visão sobre esse termo, um termo que eu mesmo abominava antes, mas eu acabei trazendo ele para as minhas aulas para conseguir explicar de forma mais intuitiva para os meus alunos um outro conceito que a gente vai ver logo à frente. Então, como que o mercado em geral enxerga os gatilhos mentais? Como uma ferramenta que causa uma consequência. Quando a gente fala em gatilho, o normal é que quando a gente aperte o gatilho de uma arma, ela dispare e tenha uma consequência. As pessoas costumam tratar os gatilhos mentais dessa forma. Eu coloco um estímulo, a gente chama de estímulo na ciência, né? Mas na verdade eu coloco uma informação, eu coloco um qualquer elemento que eu quero que cause uma reação no meu consumidor. Por exemplo, o gatilho da urgência, muito famoso no marketing digital. Eu coloco um cronômetrozinho lá no topo da minha landing page para a pessoa tomar a decisão de compra mais rápido. Catarino, funciona ou não funciona? Bom, às vezes funciona, às vezes não funciona. E aqui a gente vai começar a entrar no campo realmente da ciência. Por que eu não gosto do termo gatilhos mentais? Porque as pessoas vendem isso como se fosse algo absoluto. Ação, reação. Mas não é bem assim que acontece, porque estamos falando de comportamento humano. E o ser humano é complexo. A gente tem algumas tendências de comportamento, mas a gente sempre vai ter as exceções à regra ou até mesmo as diferenciações por cultura, diferenciação por criação, enfim, cada um de nós tem uma forma particular de enxergar o mundo e de fazer as coisas. Aí a gente começa a entrar para o campo da ciência. Catarino, você me falou que a gente processa informações via sistema 1 e sistema 2 e falou que os gatilhos mentais não são absolutamente uma ação e reação. O que uma coisa tem a ver com a outra, então? Bom, quando a gente processa as informações via sistema 1, o nosso cérebro recorre a alguns atalhos cognitivos.
Esses atalhos cognitivos a gente chama de heurísticas. As heurísticas são algumas regras, entre aspas, algumas pré-definições que o nosso cérebro tem para processar estímulos, ou seja, informações, seja imagem, vídeo, objetos, contextos, situações, enfim. Ele recorre a esses atalhos justamente para economizar energia e também para tomar decisões mais rápidas. Agora que a gente já sabe o que são as heurísticas, a gente começa a chegar mais perto do que deveria ser os gatilhos mentais na visão do público geral. Por quê? Se o meu cérebro recorre a atalhos cognitivos, bom, a proposta dos gatilhos mentais é colocar esses estímulos para causar essa reação nas pessoas. E aqui a gente já esbarra numa questão de contexto. Pode ser que algumas pessoas sejam mais sensíveis a algumas heurísticas. Por exemplo, tem pessoas que são mais sensíveis em alguns contextos à escassez, outros à urgência, outros a uma ancoragem, enfim. Existem as tendências, mas também existem os contextos diferentes. E essa é a parte mais importante, esse é o tema central que eu quero trazer aqui para o nosso vídeo. Quando a gente fala de comportamento humano, eu já falei isso anteriormente e eu vou reforçar porque esse é o nosso tema central para você entender qual que é a proposta dos gatilhos mentais, por que tanta gente fala mal e por que tem tanta gente que ainda continua vendendo esse negócio. Porque quando a gente fala de comportamento humano, é muito impreciso a gente garantir um comportamento 100% das vezes. Até mesmo nos estudos científicos a gente tem uma margem de erro. Então, é muito difícil você tratar um estímulo como uma previsão absoluta, com uma previsão absoluta de uma reação. Então não tem como eu colocar um cronômetro na minha landing page e esperar que todas as pessoas que visitarem a minha landing page vão tomar uma ação mais rápida ou vão comprar naquele período que tem o timer só porque tem um estímulo de escassez. Esse é o ponto central, pessoal. É por isso que eu prefiro usar o termo heurística ou viés cognitivo. Verdade, faltou explicar o que é o viés cognitivo. O nosso cérebro recorre aos atalhos mentais que são as heurísticas, mas nem sempre as heurísticas se traduzem em algo correto, digamos assim. Aí a gente entra nos vieses cognitivos. O que são os vieses? São erros sistemáticos que o nosso cérebro acaba caindo. Por exemplo, existe a heurística da escassez, que é a tendência a atribuir mais valor a algo só porque ele é um recurso escasso. Evolutivamente, a gente vem lidando com a escassez. Lá atrás era com alimento, ou com abrigo, ou enfim, com condições biológicas. Hoje a gente tem outras questões muito mais ligadas a posicionamento social. Claro, tem a questão dos recursos básicos, mas a gente vai escalando para outras questões. Então é a tendência a atribuir esse valor maior a coisas que são escassas. Pode ser realmente que o recurso escasso tenha valor agregado maior, mas pode ser que não tenha nada a ver. Pode ser que aquele recurso só tenha pouco porque foi produzido pouco e ele não tem nada a ver com a qualidade do negócio. Entendeu o que eu quero dizer? Então, esse erro sistemático que o nosso cérebro acaba caindo é chamado de viés cognitivo. Catarina, então se a heurística é o atalho cognitivo e o viés cognitivo é um erro sistemático causado pelo uso das heurísticas, quer dizer que se eu cair no viés cognitivo, eu vou ter uma consequência ruim, certo? Errado. Nem sempre um viés vai trazer uma consequência ruim. Vamos trazer para um exemplo prático. Eu quero comprar um carro novo. E eu fui na concessionária e eu vi que tem um carro com um preço acessível e que atende todas as minhas necessidades. Mas aquele é o único carro que tem na concessionária. A escassez, naturalmente, tem a tendência de me fazer atribuir um valor maior àquele carro. Mas quem disse que esse carro realmente tem um valor maior por ser escasso? Pode ser que em outra concessionária eu encontre o mesmo carro por um valor menor. Ou que eu encontre pelo mesmo valor um carro melhor. Aí, meus amigos, eu poderia ter uma consequência ruim se eu optasse por esse carro. Mas pode ser que realmente ele seja escasso e ele tenha um valor maior porque eu não tenho nenhuma outra proposta melhor
naquele cenário. Então, pode ser que o viés cognitivo me leve a uma consequência ruim ou não. O erro sistemático não tem necessariamente a ver com uma consequência prática ruim. Voltando para a questão dos gatilhos mentais, vamos puxar o fio de volta. A gente estava falando que as pessoas tratam os gatilhos mentais como um estímulo que vai naturalmente causar uma reação no consumidor, mas a ciência nos diz que quando se trata de comportamento humano, a gente não pode ser tão absolutista assim. A conclusão que a gente pode tirar daqui é que não é que os gatilhos mentais eles sejam algo falso ou algo ruim, mas a forma como as pessoas costumam vender é o ponto X da questão. As pessoas costumam buscar muito por receitas, previsões, absolutismo, para conseguir resultados e conseguir competitividade, superar a concorrência, toda aquela coisa. Mas elas não se atentam ao comportamento humano, elas tendem a acreditar que aquela verdade absoluta vai funcionar no contexto delas. E quando a gente fala de verdades absolutas e comportamento humano, há uma dissonância entre esses dois campos. A gente, via de regra, a gente não pode tratar com tanto absolutismo assim. Então, toda vez que você ouvir a palavra, ou a expressão, melhor dizendo, gatilhos mentais, saiba que estamos falando de heurísticas e vieses cognitivos. E saiba também que as heurísticas e vieses cognitivos, eles são contextuais. São regras gerais, são atalhos cognitivos, mas eles estão sujeitos a contexto, eles estão sujeitos a cultura, estão sujeitos a uma criação que a pessoa teve, enfim. Isso é o que vai ditar a sensibilidade da pessoa a uma heurística ou a um viés cognitivo. Beleza? Se você quer aprender mais sobre a neurociência aplicada ao marketing, quer saber mais sobre as heurísticas e vieses envolvidos na tomada de decisão, conheça o Neuromarketing Starter. Lá a gente tem uma aula sobre as principais heurísticas e os principais vieses cognitivos envolvidos na tomada de decisão de consumo. Forte abraço e até o próximo vídeo.